A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. É um prazer ter você aqui hoje de novo conosco. É uma boa hora para entrar na Palavra de Deus, então pegue a sua Bíblia e vamos falar sobre a lei da fé. Agora, alguém pode perguntar, como assim a lei da fé? Bem, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Agora você lembra o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1? Ele disse: as coisas que eu estou ensinando, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Nós vamos entrar nas coisas que Paulo ensinou sobre a lei da fé e eu quero começar em Romanos capítulo 1. Eu quero começar a ler do versículo 16, onde Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bem, o justo viverá pela fé. Então vá comigo para o capítulo 3. E vamos tratar de uma passagem que eu sei que um dia você já se perguntou o que isso significa. Outros podem ter lido e dito, bem, é isso aí. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Agora vê, se você não tomar cuidado quando você lê o que está escrito aqui, você pode tirar do contexto. Mas eu quero que você preste atenção no que o apóstolo Paulo declara aqui no versículo 10 do capítulo 3. E eu sei que você ouve pessoas dizendo, sabe, é a Bíblia que diz, não há nenhum justo, nenhum. Ora, eu já ouvi, inclusive, de algumas igrejas que não permitem que canções de um certo cantor sejam tocadas naquela igreja. Eu estou falando de música aqui, porque ele tinha uma música chamada Somos a Justiça de Deus em Cristo, e eles achavam que era blasfêmia nós dizermos que éramos a justiça de Deus. Bem, eles na verdade só estavam mostrando a própria ignorância para falar a verdade, porque veja o que Paulo diz aí, eles diziam, bem, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, então é blasfêmia dizer que você é a justiça de Deus? Bem, vamos ver o que Paulo de fato disse aqui. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito? Bem, quando ele diz está escrito, ele está falando de algo que foi escrito em outro lugar no Velho Testamento. Você sabe disso, não é? Está falando do Velho Testamento? Ele está citando uma passagem do Velho Testamento. Como está escrito, não há nenhum justo, não nenhum, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ora, se você pensar só um pouquinho, verá que isso está errado. Aqui está falando da velha aliança, em certas situações, debaixo da velha aliança. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum. Bem, ora, isso está na Bíblia, não está? Mas sabe, quando as pessoas dizem a Bíblia diz, eu costumo dizer que quando você ouve as pessoas afinando a voz assim, sabe, a Bíblia diz, é melhor pôr o seu capacete porque aí vem um monte de incredulidade. Porque eles vão começar a falar um monte de coisa que de fato a Bíblia não está dizendo. Pode sim muito bem estar na Bíblia, mas não é o que a Bíblia diz. Em outras palavras, não era a intenção daquilo que foi dito. Então, quando se cita coisas fora do contexto, entende, você perde a intenção. E para te dar um exemplo do que é intenção, uma vez os discípulos estavam com Jesus e eis que uma voz veio do céu que disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E os discípulos ficaram com medo. Eles confundiram toda a intenção daquela coisa e o fato é que a intenção é importante, a intenção das Escrituras é tão importante quanto a própria Escritura. Até mesmo diante da corte, a intenção da lei é tão importante e às vezes até mais importante do que a própria lei diz. Por isso estamos falando disso. Agora veja aí o versículo 19, onde ele vai desfazer tudo isso para a gente entender, ou ele vai abrir mais para que possamos entender.
Paulo diz, ora, nós sabemos que quantas coisas diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei. Veja, ele está citando uma passagem do Velho Testamento sobre a lei, e ele diz, ora, sabemos que tudo que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Ora, a lei foi dada para provar aos homens que não conseguiriam guardar a lei, e para mostrar a eles que eles eram injustos, e para que entendessem que não havia um justo sequer. Você entende do que ele está falando aqui? Debaixo da antiga lei, você tinha que guardar a lei ao pé da letra para ser justo. Nenhum homem conseguiu guardar a lei ao pé da letra, exceto Jesus. E ele a cumpriu. Ele disse, eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Ele andou perfeito e justo por 30 anos, cumpriu a lei ao pé da letra, e então a lei passou. Então vê, nós ainda guardamos o espírito da lei, mas não mais a letra da lei. A letra da lei mata, como Paulo diz, mas o espírito dá vida. Então, se você ama o seu próximo, não vai matá-lo. Se você ama o seu próximo, não vai roubá-lo. Agora, notem o que Paulo está ensinando aqui. Ele está ensinando justiça e ele começa dizendo o que a velha lei dizia. E ele diz que não estamos mais debaixo da lei. Ele diz, por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Era por isso que eles sabiam que eles estavam pecando pela lei. Eles não sabiam que eram injustos, mas quando a lei veio, eles perceberam, estamos espiritualmente mortos. Sabe, ninguém consegue guardar a lei quando se está espiritualmente morto. Pessoas espiritualmente mortas não guardam a lei, pessoas espiritualmente vivas não precisam da lei. Então notem o que Paulo está ensinando justiça. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então veja, a lei e os profetas ensinam a justiça pela fé. A justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ora, você já ouviu isso sendo citado? Batemos na cabeça do pobre pecador o tempo todo dizendo, ei, você ouviu isso aqui? Tá vendo? Você é um velho pecador, sabe? E você vai para o inferno? Bem, todos nós viemos do mesmo barco. Como um homem disse uma vez, perguntaram a ele assim, fale um pouco do seu passado, ele disse pecador. Bem, esse foi o passado de todos nós, pecadores. Todos nós viemos de Adão, que era um pecador. Mas entenda, Jesus veio para trazer justiça, ele é a salvação de Deus. Então, debaixo da velha lei, não havia nenhuma justiça debaixo da lei. Agora, eu acho que poderíamos ir para Gálatas, porque Paulo em Gálatas traz isso de forma muito vívida, e eu quero ler um pouco lá. Gálatas capítulo 3. De fato, o capítulo 3 de Gálatas diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo. Isso é Gálatas 3,13. Vamos voltar um pouco. O verso 8 diz, prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos gentios pela fé, apregou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti todos os povos serão abençoados, de modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão, porque todos quantos são das obras da lei, agora ouça, todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição. Pois está escrito, maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Mas, que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Não há justiça debaixo da lei. Foi por isso que Paulo disse aqui em Romanos 3, citando uma passagem do Velho Testamento, não há um justo nenhum sequer, porque debaixo da lei não há um justo nenhum sequer. Mas ele continua dizendo, verso 11, que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não provém da fé, mas o homem que observar os preceitos da lei deverá viver por eles. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito, maldito todo que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Então ele está dizendo que recebemos a promessa do Espírito através da fé. Cristo nos redimiu da maldição. Ou seja, a lei passou. Então vamos continuar lendo um pouco mais aqui.
Verso 22, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé. Então você vê, alguns de vocês tentam fazer boas obras para ir para o céu. Você está no caminho errado. Só há um caminho para o céu e é Jesus Cristo. Você não pode ir para o céu. Você não vai para o céu por ser um membro de igreja. Veja, você pode ser membro de igreja e ir para o céu, mas você tem que nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos, tem que nascer de novo. Tem que ser mudado por dentro. Fazer boas obras não vai te levar para o céu, porque o homem estava espiritualmente morto por causa do pecado. Jesus trouxe a vida espiritual. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E ele continua dizendo, já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então a lei foi dada para provar ao homem que ele não era justo, então não havia ninguém justo debaixo da lei. Então veja, no próprio contexto que o apóstolo Paulo estava ensinando isso, citando uma passagem do Velho Testamento, ele estava ensinando a justiça. A justiça que não pode vir pelas obras da lei, como diz o verso 21, mas agora a justiça de Deus é manifesta. Então veja, quando as pessoas dizem a Bíblia diz que não há nenhum justo, dizia isso na velha aliança, mas não diz mais isso para hoje, porque existe sim justiça, e existem os que são justos, o que diz 2 Coríntios 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que fôssemos a justiça de Deus nele. Você vê, a nossa justiça está nele. A justiça dele é imputada a nós não por causa da nossa justiça, porque a Bíblia diz no Velho Testamento a nossa justiça é como trapos imundos diante dele, mas eu não dependo da minha justiça. A justiça dele foi imputada a mim porque eu criei no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então eu sou um filho de Deus e eu sou a justiça de Deus em Cristo e você também se nasceu de novo. Aleluia! Bem, são boas notícias, não? São boas notícias saber que fomos redimidos da maldição da lei. Estamos falando sobre a lei da fé e em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vem falando que não há nenhum justo debaixo da lei, mas que agora a justiça de Deus foi manifesta. Agora vá comigo para o versículo 27, onde Paulo diz, onde está então a vanglória? É excluída, ou seja, não podemos nos vangloriar porque somos nascidos de novo e feitos a justiça de Deus em Cristo. Porque veja, se você está em Cristo, você é a justiça de Deus nele. Quando você sai de Cristo, você não é a justiça de Deus. Bem, eu penso que João explicou isso da forma mais clara na Bíblia. Ele deixou tão claro que você precisaria de outra pessoa para entender errado. Ele disse, Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna está na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Isso é bem simples, não é? Se você está em Cristo, você tem a vida eterna. Se você não está em Cristo, não tem a vida eterna. E isto é importante. Verso 27, onde está então a vanglória, excluída por qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Agora veja, ele chama a fé de lei aqui. E eu quero que você note isso. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então somos justificados, desculpe, não pela lei, mas pela fé. Agora vá para o verso 31, onde Paulo declara assim: será que anulamos então a lei pela fé? De forma alguma antes estabelecemos a lei. Então, o que ele acabou de dizer é que ele vem e pergunta onde está a vanglória. Vamos ler de novo. Onde está a vanglória excluída? Por qual lei das obras não, mas pela lei da fé? Então ele chama a fé de lei. Então aqui embaixo ele diz, anulamos a lei pela fé? Bem, ele diz de forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Que lei ele está falando que é estabelecida? Certamente não é a lei da velha aliança. Ele está falando da lei da nova aliança.
Então Paulo diz que estabelecemos a lei da nova aliança, que é baseada em melhores promessas, a Bíblia diz. Agora, quando chegamos no capítulo 4, ele vem falando que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então eu quero tirar algum tempo e falar com você sobre algumas coisas que você escuta pessoas falando e você mesmo já falou. E esta é uma das razões pelas quais alguns de vocês têm problemas na vida cristã. E você ouve pessoas dizendo isso, pessoas religiosas dizendo, e eu estou falando de pessoas boas que podem ser nascidas de novo, que vão para o céu, mas elas não entendem. E eu quero compartilhar com você porque é revelação para mim. E o que você ouve pessoas dizendo é, nós somos pecadores salvos pela graça. Não, peraí. Se você é salvo pela graça, você é nascido de novo. A Bíblia diz que você se tornou a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. De fato, o versículo 17 de 2 Coríntios 5, ouça bem como a versão ampliada, como ela diz, talvez eu não cite exatamente, mas ela diz que Deus não está contando ou guardando contra nós as nossas transgressões, mas que Ele as cancelou. Ele diz: se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. E ele diz que Deus não está contando nem guardando contra nós as nossas transgressões, mas que Ele as cancelou. E que Ele fez de nós embaixadores de Cristo para irmos contar a outros que Deus não está com raiva delas, sabe? Que Ele não está contando nem guardando contra elas as transgressões, mas Ele as cancelou. E ele continua e chega no último versículo dizendo no verso 21... Pois aquele que não cometeu pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Então nós somos a justiça de Deus. A Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Ora, pode ser que você não pareça justo, pode ser que não haja como um justo o tempo todo, mas você é a justiça de Deus em Cristo se nasceu de novo, então tem que agir parecendo justo e agindo como um justo e você tem que mortificar os feitos do seu corpo. Deus vê você da forma como você estará quando Ele terminar com você. Ele ainda não terminou com você. E a imagem que Deus tem de você é você sendo a justiça de Deus. Então não devemos confessar que somos pecadores, salvos pela graça, e eis a razão para isto. Veja, nós éramos pecadores, mas uma vez salvos pela graça, nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Agora, a graça é a disposição de Deus em usar o poder e a habilidade dele em seu favor, muito embora você não mereça. Eu vi um desenho animado dia desses em que um homem e a sua esposa, sabe, no desenho eles vão para o céu e chegando lá eles falam com São Pedro. É uma ideia dos homens que temos disso. E ela diz a ele, sabe, São Pedro está em pé diante deles e ele diz: o que quer que vocês digam, não exijam o que vocês merecem. Por favor, não venham exigir aquilo que vocês merecem. Em outras palavras, vocês vieram para o céu, vocês não vão querer de jeito nenhum aquilo que vocês merecem. Vocês querem aquilo que têm por causa do que Jesus fez. Ele nos fez dignos. Não éramos dignos, mas Ele nos tornou dignos. Entende? É a justiça dele. Agora aqui está o ponto que eu quero que você veja. Quando você nasce de novo, você deixa de ser um pecador, você se torna a justiça de Deus. O seu coração muda por dentro. João disse assim: aquele que é nascido de Deus não comete pecado. No original grego diz: ele não permanece na prática do pecado. Então, se você não anda na prática do pecado, significa que não é um hábito, você não habitualmente peca. E veja, por que chamamos o pecador de pecador? Porque ele peca, é isso que ele faz de melhor. E além disso, ele está preso, ele não consegue parar. Lembra quando você dizia: eu vou virar a página, vou começar uma nova página em branco? Você não conseguia de jeito nenhum. Você descobriu que não conseguia. E alguns de vocês vêm dizendo: não, quando eu endireitar a minha vida, aí sim eu vou aceitar Jesus. Provavelmente você vai para o inferno. Agora veja, eu estou sendo direto assim porque esta é a verdade. Você não consegue endireitar sua vida sozinho, não espere até endireitá-la. Provavelmente irá para o inferno, porque você nunca aceitará Jesus se continuar neste caminho, porque são necessários o poder e a unção de Deus para você endireitar a sua vida. Não dá para começar uma nova página.
Lembre que Jesus disse: o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Enquanto você tiver coisas más dentro de você, você vai agir mal, você vai cometer pecados e você será um pecador. Mas uma vez que você nasce de novo, é mudado por dentro. Isto muda os seus desejos quando o amor de Deus, a unção de Deus, recria o seu espírito humano. É isso que significa ser nascido de novo. Isso muda você por dentro, muda os seus desejos. Então, você se torna o que a Bíblia chama de a justiça de Deus em Cristo. Então, veja, a diferença entre um pecador, e eu quero que você veja a diferença. Um pecador é uma pessoa travada no pecado que não consegue sair, não consegue sair. Não consegue decidir: eu vou parar de pecar hoje. Não consegue porque você é um servo do pecado, é o que a Bíblia diz. Você é um servo do pecado e como servo do pecado serve a ele. E não há nenhuma justiça em você. Então o que há de mal no seu coração continua saindo. Mas quando Deus muda, você sabe, quando Ele te lava por dentro, quando Ele te muda, você nasce de novo, sabe, Ele limpa o escrito de dívida, eu quero dizer, como a Bíblia diz, Ele o prega na cruz. Você é redimido, liberto do pecado e se torna nascido de novo. E daí você é um filho de Deus. Agora, um pecador que peca está apenas fazendo o que vem naturalmente. Mas quando um cristão peca, ele cometeu um erro, mas tem uma saída. 1 João 1,9 diz que você confessa o pecado e ele é fiel e justo para perdoar o pecado e te limpar de toda a injustiça. Veja, isso está escrito para cristãos, não para pecadores. Está escrito para cristãos. Agora, claro, se um pecador se arrepender, ele pode ser salvo, mas João escrevia para crentes. Então, um cristão que é nascido de novo, ainda que ele peque, isso não faz dele... Isto não o torna um pecador porque ele pecou uma vez ou cometeu um erro. Ele é a justiça de Deus em Cristo. Você quebrou a comunhão com Deus, mas você se arrependeu, você tem um escape, Deus te perdoa. Eu não deveria ter feito isso, eu pequei, Pai, me perdoe em nome de Jesus. É como se nunca tivesse acontecido aos olhos de Deus, mas o pecador não tem escape. Ele não tem um Salvador. Ele não sabe como sair, ele está preso. Agora deixa eu te mostrar. Por que um prisioneiro é chamado assim? Porque ele está na prisão e não consegue sair? Agora sabe, eu já visitei o corredor da morte. Sim, mas eles me deixaram sair porque eu só estava visitando. Eu visitei alguém que estava no corredor da morte. Não deixaram sair porque ele é um prisioneiro. Eles o trancaram ali. Não tem como sair. Mas você entende, quando você nasce de novo, tem um escape? Você pode ocasionalmente pecar. João, escrevendo à igreja, em 1 João 1, verso 2, disse: Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, está falando com cristãos depois que nasceram de novo. Se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo, ou seja, Ele é o seu advogado. Jesus é o seu defensor. E Deus é o juiz. Agora pense nisso um pouco. Jesus é o nosso irmão. Nascemos de novo. Ele é o nosso irmão. Nosso irmão é o advogado e o nosso pai é o juiz. Sabe, a gente consegue, é só se arrepender. Alguns de vocês têm se desviado de Deus, fazendo coisas deliberadamente pecando. É melhor você voltar para Deus, é melhor você voltar. É melhor dar uma guinada, você tem um escape, confesse o seu pecado e coloque-se debaixo do sangue, volte para cá, porque Jesus está voltando e Ele está voltando em breve. E você precisa saber que você tem um escape. Mas veja, o pecador não tem escape porque não nasceu de novo, e um pecador que fica esperando até endireitar sua vida para vir a Jesus, muito provavelmente vai para o inferno. Esta é uma probabilidade real, porque ele não consegue por si só. E alguns de vocês assistindo esse vídeo já tentaram e não conseguiram, sabem do que eu estou falando? Você tem que nascer de novo. Paulo disse: se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, crendo com o teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Basta só essa escritura. Creia com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos e arrependa-se dos seus pecados e confesse Jesus como seu Senhor, e você vai nascer de novo e vai ser um filho de Deus. E graças a Deus a lei da fé vai operar. Esta é a lei da fé. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Nenhum demônio do inferno pode te impedir de ser salvo. Quando você age na palavra de Deus, aleluia, não é uma boa notícia? Eu te digo, é uma boa notícia, aleluia. Bem, continuaremos ainda a falar sobre isto. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador.
Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.